Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. A graça que é o favor imerecido do Senhor por nós e a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo em suas cartas, a paz que traz todo entendimento e guarda o nosso coração aí que representa um sentimento, e guarda também a nossa mente, que representa a nossa razão. Que essa graça e que essa paz invada a nossa vida nessa manhã. Amém. Estava no encontro de alguns jovens pastores essa semana, e a gente estava discutindo um pouco da justiça, e sobre a graça e misericórdia. O John também falou um pouco disso na vigília da madrugada passada, que foi uma bênção. Quem veio experimentou um pouco do que é viver em comunidade, esse aquecimento, essa igreja que cresce porque ora. Isso mexeu muito comigo, e isso veio de encontro ao meu coração, que muitas vezes a gente acaba na corrida da vida, na rotina da vida, esquecendo um pouco do que é a graça, o valor da graça, o valor da misericórdia. E aí eu estava refletindo em um exemplo prático aqui da igreja. A Ruth, cadê a Ruth? Está aí? Ruth deve estar lá atrás, hoje deve ser a escala dela ali na introdução, recebendo a galera. A Ruth está ali, e eu quero contar mais ou menos uma história para explicar isso, usando um pouco da Ruth. Não fazendo uma propaganda aqui, mas a Ruth, ela faz pães, né? E cada pão gostoso, é bom demais. E vamos supor então, pastor Reinaldo, que eu encomendei na mão da Ruth 10 pães. Então, se eu encomendei, ela vem no domingo aqui, ela entrega para mim os 10 pães. Se eu encomendei, isso tem um valor e eu tenho que pagar. Mas aí eu acabo falando: irmã Ruth, eu sou seminarista, hoje não dá para pagar, vamos deixar para o quinto dia útil. E aí passa o quinto dia útil e nada, e eu não pago. Mas é justo que eu pague ela. Eu encomendei, eu comprei algo na mão dela, na justiça, pela visão da justiça, eu preciso pagar ela. E aí entra a misericórdia. O que a gente pode trazer a misericórdia nessa história? É a Ruth chegar até mim e falar: Mateus, está pago, está quite, esquece, está perdoada a dívida. E isso seria um ato de misericórdia. E onde entraria a graça nessa história? A graça nessa história seria a Ruth, além de exercer a misericórdia, que é perdoar, que é ficar quite, ela chegar para mim: Mateus, está perdoado, está pago, e toma aqui mais 5 pães. Isso é graça, é algo não merecido, e é isso que Deus faz por nós. Nós pecamos, e por isso que nós merecemos a morte, mas aí Ele vem com a sua misericórdia, e aí Ele fica quite, fica perdoado. Mas aí Ele vem, e Ele vai dizer que onde abunda o pecado, superabundou a graça. Se está quite, Ele ainda dá um além. Eu estava refletindo, e eu queria trazer isso para a igreja, que nós possamos não banalizar a misericórdia e entendermos o que é a graça do Senhor. Amém? Essa graça que veio através de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu as dores, que viveu como nós vivemos, como seres humanos, teve fome, teve sede, mas cumpriu o projeto dele neste lugar. Jesus, ele, há mais ou menos 30 anos, ele começa o seu ministério de uma forma efetiva, aqui no mundo. Ele recruta alguns discípulos, começa a dar direção. É o que Jesus vem fazer no mundo, apontar o caminho, mostrar a realidade, o que temos que fazer. E então ele convoca os discípulos, ele começa a curar, ele começa a apresentar mais ou menos para os discípulos como vai ser, o que é o reino de Deus, o que seria esse reino dos céus aqui na terra. E aí ele começa também, depois que os discípulos vêm, eles começam a contar as histórias e apontar o caminho e mostrar a direção através de parábolas. As parábolas essas que a gente tem estudado aqui na igreja nesse tempo, as parábolas de Lucas. E às vezes você está aqui nessa manhã e não sabe o que é uma parábola. Parábola alguns definem como histórias não literais destinadas a ensinar uma verdade, uma lição. Tem um escritor que eu gosto muito, o Bailey, ele diz que as parábolas são uma forma que força o ouvinte a reagir.
Elas levam a natureza do reino de Deus ou indicam como um filho do reino deve agir. Então a parábola, ela instiga a gente a reagir, uma ação que gera reação, e ela vem dizer e trazer acerca da natureza do reino de Deus, e como um filho de Deus deve se portar, deve viver. Isso é fantástico, e é o que tem acontecido aqui no Ferreira, parábolas que vêm instigando a nossa vida, desafiando o nosso coração, parábolas essas que a gente às vezes já ouviu muitas vezes, mas às vezes a gente vem para o culto, e naquela exposição, naquela mensagem que nos desafia, ela mexe com a gente, porque era isso que Jesus fazia. Ele usava as parábolas para explicar para as pessoas mais simples, algo do cotidiano, algo mais prático, e é isso que nós vamos fazer essa manhã. Abra sua Bíblia aí, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 18 ao 21, o desafio dessa manhã é estudar acerca da parábola do grão de mostarda e do fermento. Enquanto vocês abrem aí, eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim. Como eu disse na vigília, meu coração se alegrou muito, e dos meus pais também, por estar fora de casa. Para vocês que são pais, muitos de vocês aqui que são pais, sabem como é isso, como é que meu filho está, será que está tendo apoio? Para os meus pais foi muito importante eles saber que eu tenho família aqui, que eu tenho uma igreja que me abraça. E muito obrigado por cada recado, os irmãos que até hoje me perguntam como eu estou. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu peguei zika, foi bom que eu fui para a casa do pastor Reinaldo da Nancy, foi bem tratado como um príncipe. Muito obrigado de coração a todos que se envolveram, a Deise, o Davi, o John, a todo mundo, o Sérvulo também, que emprestou até cueca, olha para você ver. Isso é reino de Deus, isso é reino de Deus. Muito obrigado de coração, me sinto em casa nessa igreja, amém? Lucas capítulo 13, verso 18, vamos ler? Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram um ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Muito bom, vamos por parte. Ele fala primeiro da semente de mostarda. Semente de mostarda, como a Nancy já destacou aqui, ela é uma semente muito pequena. E pesquisando algumas informações sobre ela, ela chega a crescer 1,5 metro, 1,2 metros por ano, ao ano. Tem uma árvore lá em casa que eu plantei, já tem uns 1 ano e meio, 2 anos, uma árvore linda, na frente do meu quarto, bem no jardim. Eu cresci, já tem tempo lá, e está aqui desse tamanho ainda, cresce pouco, e sementes muito maiores que um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é fantástico, porque daquela coisinha pequena, simples, desprezível, humilde, ela consegue gerar algo grande. E por isso que Jesus vem trazer a ideia do grão de mostarda como o reino de Deus, algo que surgiu pequeno, algo que começa com Ele. Jesus, Ele é o início, Ele é a estaca zero do reino de Deus. Claro que as profecias de antes apontavam como espelho para Jesus, mas é Jesus que inaugura o reino de Deus. E se é Ele que inaugura, Ele vai voltar também, vai voltar para encerrar essa fase e nos levar para a eternidade, amém? Como um teatro, Ele como protagonista, Ele vem, começa, mas é na hora do final. Ele como protagonista e como diretor dessa grande peça, Ele vai voltar, e vai voltar para levar os seus, amém? Então esse grão de mostarda é algo fantástico. Nos outros evangelhos vai dizer, e vai ser mais claro, que essa planta ela cresce tanto, que ela fica maior que todas as hortaliças, e assim por ficar tão grande, as aves do céu olham para ela e, pô, aquela árvore ali que eu vou me repousar, é aquele lugarzinho ali que eu vou ter uma sombra.
E Jesus começa com essa comparação. Eu fui estudar também que ela é uma semente que ela, quando cai em solo, ela já germina. Tem tudo a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, quando entra em um lugar, lá no Maria Duarte, quando o reino de Deus chegou através de gente como nós, pessoas que foram levar a palavra do Senhor, a semente germinou. Se cresceu ou não, aí eu não sei ainda, mas nós estamos orando e crendo que vai crescer demais, amém? É isso, o reino de Deus, quando ele cai em solo, ele germina. Isso é fantástico. E dentro desse grão de mostarda, dessa palavra do grão de mostarda, eu tirei apenas dois tópicos. A primeira é a responsabilidade da missão. A missão que a gente vem falando em vários cultos aqui no Ferreira, da responsabilidade da missão. O que é a missão? Não é missões. Missões é falar, é levar a missão. Missão é Jesus, é a palavra da salvação. Isso tem que estar latente em nossa mente. A responsabilidade que a missão tem nos dias de hoje. Uma responsabilidade de crescimento, de gerar vida. Uma responsabilidade de proclamar a palavra, de libertar pessoas através de Jesus. É uma responsabilidade da missão. O segundo ponto é a responsabilidade na missão. E essa dói, e essa incomoda, e essa nos faz a tomar uma decisão e tomar uma posição em um partido. Ela exige de nós duas coisas. O primeiro é o arrependimento. Um arrependimento genuíno, de verdade. Arrependimento dos nossos pecados, de uma direção contrária, de uma direção que muitas vezes nós colocamos em nossa vida. E a segunda é a fé. Arrependimento e fé. Às vezes a gente fica achando e banalizando o que é fé. Fé não é apenas acreditar. Não é apenas acreditar. Eu posso aqui colocar uma corda bamba, e aí eu posso perguntar à igreja: vocês têm fé? Vocês acreditam que eu posso andar na corda bamba? E aí o que a igreja vai falar? Se eu treinei, se eu sou um cara nessa área. Quê? Sim, acreditam. Beleza, tem fé, né? Então eu vou lá, vou direitinho, faço um pulinho, faço um espetáculo lá, ok. Mas aí eu pergunto de novo a vocês disseram que tem fé que eu posso andar. Agora eu quero perguntar para vocês, quem que se dispõe a vir comigo no meu colo, para eu carregar? Ah, não, peraí, eu acredito que você pode, mas não, mas você não tem fé? Fé não é apenas acreditar. Fé exige a responsabilidade de nos lançarmos, de nos jogarmos. Então se eu falo que tenho fé no Senhor, não apenas que eu acredito, mas é que eu me lanço, é que eu me entrego a Ele. Isso mexe com a gente. Passando as férias lá em Timóteo, meus amigos estão jogando muito pôquer, que é um jogo de cartas, e eu aprendi uma jogada nova, que chama all-in. O que seria esse all-in mais ou menos? Um apostador que tem muitas fichas, ele aposta um tanto, e se eu não tenho mais que ele, mas eu tenho um jogo legal nessa rodada, eu quero entregar tudo, então ele diz, all-in, está tudo aqui, eu tenho o meu tudo. E eu fiquei pensando nisso lá e maquinando, porque o reino de Deus nos desafia e nos chama para um all-in, para uma entrega total de fichas. Pastor, eu estava refletindo hoje, tomando um banho, eu falei: Deus, se esse negócio de evangelho aí não for verdade, eu estou perdido, porque eu me entreguei todas as fichas do Senhor, eu não tenho mais nenhuma no bolso, não sobrou mais nada. Se esse negócio não for verdade, eu estou perdido. Mas é isso que Ele exige de nós, é isso que Ele nos desafia, entregar o nosso todo, apostar todas as fichas, é um all-in total, na dependência desse Deus.
arrependimento. A responsabilidade da missão é o arrependimento dos nossos pecados e inclinar para uma vida com Cristo, e a fé, que não é apenas acreditar, mas entregar. Ontem eu fui ao culto em uma igreja aqui em São Paulo visitar, e voltando eu me deparei com uma situação muito forte. A gente que é lá do interior, eu particularmente nunca tinha visto isso, já tinha ouvido falar de amigos em histórias na mesa, de adolescentes que bebem demais e vomitam, que dão, hoje na geração, para quem já é da mais antiga, hoje ele te diz que deu PT, coisa ruim, né? Não falou nada, deu PT, amém. Não sei como é que eles colocaram esse nome, mas eles dizem que o adolescente deu PT, acho que é perda total, sei lá. Mas voltando no metrô, e ali no Barra Funda, eu encontrei um jovem e um amigo dele. O jovem estava sentado, um pouco desacordado, ele estava fedendo, estava todo sujo, e o amigo dele dando tapa na cara dele. Eu ainda não entendi se ele estava brincando, ou o que ele estava fazendo com aquele jovem, mas aquilo doeu meu coração. A primeira coisa que eu pensei, pastor Reinaldo, se fosse eu, imagina eu chegando na minha casa e a reação do meu pai a olhar para mim desse jeito, e aquilo já foi maquinando na minha cabeça. Eu fui colocar carga no meu cartão do bilhete único, e a caixa, só Jesus na causa, o dinheiro não recebia, ele sempre voltava, e isso fez me maquinar mais alguma coisa. É como se a nossa vida, que é projeto de Deus, nós somos criaturas desse Deus, Ele nos fez com um projeto real, do jeitinho dEle, nos fez para agradar, em louvor e glória ao nome dEle. Então, se eu encho a minha vida de algo que não está apta, de algo que não foi feito para isso, o que a nosso corpo vai fazer? Jogar para fora. Se a nota não está entrando na caixa, o que a máquina vai fazer? Vai jogar para fora. E aquilo começou a maquinar na minha vida e na minha cabeça. Muitas vezes nós vamos vivendo uma vida e trazendo para dentro de nós coisas que a nossa vida não está preparada para isso. É a fofoca, é o orgulho, é a mentira, é os vícios. E aquilo ali eu vou trazendo mais, vou consumindo, mas chega uma hora que não aguenta mais. E o que o corpo faz? Ele joga para fora, ele te expõe. O pecado faz isso, ele nos infla, depois quando ele solta, ele nos expõe, ele nos humilha, como aquele jovem no metrô, que estava marcado, que estava fedendo. E é isso que acontece. Quando nos encontramos com o Evangelho, com o reino de Deus, é algo fantástico, porque a proposta do reino é nos esvaziar, para que Ele cresça em nós, para que Ele construa em nós um caráter dEle. E aí eu começo a deixar de lado os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas formas de pensar. É assim porque eu aprendi assim, é assim porque é do meu jeito. Ei, menos. Eu já sei, o Evangelho, ele vem desconstruir isso na nossa mente. Ele quebra o nosso orgulho, ele quebra o nosso eu. E aí a gente começa a nos esvaziar para ele crescer em nós. Até o ponto de transbordarmos. E meu irmão, quando acontecer de transbordarmos, papai, esse será um grande dia. E a responsabilidade na missão é essa, é entender o arrependimento. E mesmo às vezes você está aqui nessa manhã inflado de vícios, inflado de orgulho, de mentira, de coisas que não provêm do Senhor, de coisas que Deus não te criou para isso. O primeiro passo é o arrependimento genuíno, 100%. O segundo passo é a fé, que não é apenas acreditar, mas é a entrega 100% de todas as fichas. E aí a gente começa a viver a missão de Cristo. Ele começa a nos preparar para algo maior. O tratamento dele não é só em nós, ele transcende isso. Ele nos dá a oportunidade dele habitar em nós, mas dele ser visto através de nós. Olha que fantástico.
dele ser revelado e a glória de Deus ser revelado através de nós. Privilégio de fazer parte do reino de Deus. Mas vamos ler a segunda parte e a segunda história, que é a história do fermento. Está aberta a Bíblia aí? Então deixa eu beber uma aguinha. No verso 20 vai dizer: mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Nós refletimos um pouco da mostarda, agora vamos para o lado do fermento. O que é que o fermento pode nos ensinar? Jesus, ele é estratégico, né? Ele fala algo da plantação, algo que tem mais a ver com os homens, e agora fala do fermento, algo que tem mais a ver com as mulheres daquela época. E é fantástico o que o fermento pode nos ensinar. A Ruth faz pão. Você usa fermento, Ruth? Usa fermento. Alguém aí usa fermento na culinária? Levanta a mão aí, bem alto. Tem irmã solteira também levantando, está prendada. Estou de olho aqui já, estou brincando. Vai que Deus revela aí. Quando a gente usa o fermento, a gente usa o fermento para quê? Para gerar o quê? Crescimento. Mas o que faz a coisa crescer? Será que é um pó de pirim-pim-pim, lá como o sítio do pica-pau amarelo? Aí gera crescimento? O que tem no fermento para gerar crescimento? Sabe o que tem? Bactérias. E a bactéria é um ser vivo. Porque Jesus está dizendo de um fermento. Jesus quer nos ensinar, e é fantástico isso, que para gerar o crescimento tem que ter vida. Para gerar crescimento tem que ter vida. Não tem como uma igreja crescer se a igreja não é viva, se não é uma igreja que paga o preço em oração, uma igreja em movimento. O reino de Deus é muito assim, tem que estar no movimento. E às vezes as coisas não andam na nossa vida, porque não tem vida, não tem movimento. A gente é apenas um ser que existe, mas não é um ser que vive. Porque quando há crescimento, a vida gera crescimento. E é muito bom a gente pensar nisso aí. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos presos ao passado. Muitas vezes a nossa vida fica naquele tempo assim de stand-by, não está parada. Parece que eu vivo um dia como se fosse mais um dia, e não tem ânimo, não tem sentido, porque eu começo a ficar preso nas coisas do passado. Se eu fizesse aquilo ali, se fulano estivesse vivo, se eu não tivesse essa doença, nós ficamos presos ao passado, ao que poderíamos ter vivido, ou ao que vivemos, e aí a gente fica de stand-by, e aí a vida não cresce, nada desenvolve, e aí entra a depressão, porque nós começamos a confundir, porque não tem sentido na vida mais. Isso só acontece quando não há vida. Se sua vida está assim, parada, sem sentido algum, o que o Evangelho nos propõe é reconhecermos esse Deus, e reconhecendo Deus como nosso Senhor e Salvador, isso gera vida, e vida gera crescimento. Vida gera crescimento. A Darlene, ou Darlene, não sei como é que você quer chamar, a cantora do Hillsong, ela que desenvolveu o ministério Hillsong, você também escolhe o que você quer. O meu inglês não é tão bom ainda, estou nas aulas com a Carol. Mas certa vez ela teve uma conversa com John Maxwell, um escritor também, um grande líder, um grande homem de Deus. Ele disse assim para ela: se o seu discurso hoje é o passado, você tem sérios problemas. Se você vai ministrar e tudo é o passado, se a gente vai conversar, tudo é o passado, há sérios problemas. Por quê? Não tem algo novo.
não tem vida, John. Ela só conta de histórias do passado, então não tem vida. Porque quando nos lançamos para esse reino de Deus, o reino dos céus, é algo em movimento, sempre tem algo novo, sempre gera algo novo. A Bíblia vai dizer para os escribas que é como um pai que vai para o porão e tira de lá algo novo e algo velho também, não desprezando o passado, que não pode falar mais, não, nós vamos tirar algo velho também, mas algo novo, algo presente, algo de vida. E às vezes ficamos tão parados no passado, que já vivemos, no que já experimentamos, que está tudo parado. E aí a gente cria o nosso mundo, o nosso gueto, e ficamos presos ali. O mesmo Jesus e a mesma palavra, que é a revelação de Deus, vai dizer que vinho novo no odre velho, o que acontece? O que acontece? Apodrece, explode, não tem valor, perde o valor. Então, meu irmão, a vida no reino de Deus é uma vida em movimento, algo que gera vida. Não tem como você ser aquele casco velho, que não se renova, que não tem movimento, porque Deus ele quer derramar o vinho novo, amém? Ele está disposto, e Ele é apaixonado por isso, derramar algo novo na nossa vida. Mas se nós ficarmos parados, e só ficarmos nos preocupando com o passado, quando Ele derramar, aquilo apodrece e não vai durar muito tempo. E eu quero desafiar também, o último texto que nós vamos ler essa manhã, é o texto em 2 Coríntios 4, de 5 a 10. 2 Coríntios 4, de 5 a 10. Então nós temos que entender que quando o Pai nos chama e nos apresenta aqui nesse texto, Ele nunca é engraçado que Jesus, Ele nunca é absoluto em dizer, o reino de Deus é isso. Ele tem as suas formas, né, de ensinar. O reino de Deus é como isso, é como aquilo. É como você chegar cansado num calor que São Paulo faz, e você tomar aquela Coca-Cola gelada. Oh Deus, que é bom. E Deus ele sempre joga isso aí, é como isso, é como aquilo. E nesse texto ele vem trazer como a semente do grão de mostarda, para nos ensinar isso. Um reino que começa com ele, bem pequeno, mas que vai gerar um crescimento absurdo, entre todas as hortaliças. Um reino que é visível. E aí ele indica a responsabilidade da missão, mas também tem a responsabilidade na missão. É muito engraçado, porque se Deus que ele quisesse não nos usar, ele não mataria Paulo, ele deixaria esses caras, Estevão, e todos os outros homens de Deus, que marcaram a sua geração, mas não. Nós estamos aqui para isso, John, para marcar a nossa geração, para fazer parte dessa grande árvore do reino de Deus, para ser visível para o mundo, sendo presente na justiça, no amor, na misericórdia com o próximo, e sendo sinais, pontos de amor na cidade, sinais do reino de Deus. E aí ele vem trazer o fermento também, algo que gera crescimento, mas para gerar crescimento tem que ter o quê? Para gerar crescimento tem que ter o quê? Vida. Se não há vida, não há crescimento. Não há crescimento. 2 Coríntios 4, para a gente encerrar essa manhã, a reflexão dessa manhã. 2 Coríntios 4, de 5 a 10. Vamos ler? Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Vamos fazer uma pausa aqui, meu querido.
Se você está na igreja há muito tempo ou está chegando agora, eu quero te lembrar que a missão, esse reino de Deus, em outras passagens, esse reino dos céus, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você. Então não interessa o jeito que a gente pensa, fica de lado aí o nosso orgulho, porque não é sobre nós, é sobre Ele. A missão é sobre Ele, e é por isso que nós não temos que justificar de nós mesmos, é por isso que não temos que lutar e buscar atrás de glória para nós mesmos, porque não é sobre nós. A nossa vida assim, olhando, não tem valor algum, porque nós somos vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então eu quero te lembrar que você é um nada como eu. Para não usar outras palavras, nós não temos valor algum. Não fica achando que você é alguém, não. É privilégio fazer parte desse reino que Ele vem anunciar. É privilégio. Nem obrigação, tá? É privilégio. É escolha. 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que forte isso. E o 10 vem encerrar. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Glória a Deus. De todos os lados nós somos pressionados, mas se entendemos o reino de Deus e assumimos essa responsabilidade na missão, nós não ficamos desanimados. Nós ficamos perplexos em muitos momentos da nossa vida, mas não desesperados. Nós somos perseguidos muitas vezes, e nós seremos perseguidos, mas nós não vamos ser abandonados. Muitas vezes abatidos, com certeza, mas não destruídos. E assim, sempre iremos trazer o morrer de Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, em nosso viver. É isso que Deus quer falar com você essa manhã. É isso que Deus tem para nos desafiar essa manhã, ao entender que Ele veio para inaugurar o reino de Deus. João Batista, como foi lido hoje de manhã, ele veio anunciar, preparar o caminho, mas quando Jesus chega, Ele vem para instaurar, para inaugurar o reino de Deus. E aí Ele nos convida a fazer parte disso. Ele nos desafia a fazer parte, a ser ramo, a ser folha. Não interessa o lugar da árvore que você está. Ele nos chama para ser vivos, não apenas existir, porque vida só há nele, e só vivendo que nós vamos gerar assim crescimento no reino, para que todo esse nosso bairro, todas essas casas que a gente pode ver aqui da janela, possam ser atingidos, porque a igreja evangélica batista em Ferreira é uma igreja viva. E por isso que nós não podemos parar de orar. É por isso que nós não podemos parar de viver em comunidade. Nós não podemos deixar morrer a missão, o evangelho, para que nada se perca. Para que a palavra não se perca. Para que a essência que é Jesus não se perca. E assim, quando as pessoas, João, olhar de qualquer lugar, ela possa ver o reino de Deus, talvez figurado como as nossas vidas, como igreja, como comunidade de Cristo, nesse bairro, nessa igreja local, elas possam olhar e ver, caraca, está tão grande que está perceptível, eu acho que eu vou lá visitar, e como ave possa vir, e possa sentar nessas cadeiras que ainda estão vazias, e possam ter descanso, não na igreja, não no poder da instituição, mas paz com a comunidade, através da palavra revelada, através da vida.
que isso possa ser real em nossas vidas, que o corpo de Cristo, e que esse reino de Deus, ao andarmos nos nossos trabalhos, ao andarmos na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa rua, no nosso bairro, as pessoas possam ver em nosso corpo, em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas palavras, em nossas atitudes, o reino de Deus, um pouquinho do céu, e que isso seja verdade em nós. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus da misericórdia, Paizinho que derrama sobre nós, além da misericórdia, a graça. Nós somos gratos por isso, Pai. E nessa manhã, mais uma vez, nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que sem a Tua misericórdia, Pai, nós estamos perdidos. E piorou sem a Tua graça, Pai. Nós necessitamos do Teu favor imerecido sobre nós. Pai, o Senhor, nessa parábola de Lucas, no capítulo 13, no verso 18, vai nos desafiar e nos apresentar o Teu reino, Pai. O reino do Senhor, o reino que o Senhor veio para inaugurar. Algo que é desafiador, porque gera em nós, e tem que gerar em nós arrependimento, e como isso é difícil, Pai. Muitas vezes sentimos remorso, mas arrependimento é algo complicado. Mas nessa manhã nós queremos nos arrepender, Pai. Diante de Ti nós queremos dizer que mais uma vez, nós estamos arrependidos diante de Ti, Pai. E nós queremos também, num ato de fé, além de acreditar, nos entregar completamente a Ti, apostar todas as nossas fichas no Senhor, entregar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos em Tuas mãos, crendo que esse reino que o Senhor nos apresenta nesse texto não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, Pai. E que privilégio é fazer parte desse reino. Incomoda o nosso coração, Pai, nessa manhã, nesse dia, nessa semana, para que isso gere transformação, para que eu entenda que o fermento, ele não é um pó de pirim-pim-pim, mas ele só gera crescimento porque tem bactérias, seres vivos. Nos faz, Pai, ser apenas, sair dessa mesmice de gente que só existe, que nós, como igreja, como comunidade, nós possamos continuar a viver, de fato, e vida só há em Ti. Se há alguém aqui nessa manhã, que o Senhor conhece, Pai, que o Senhor sonda o coração, e que essa pessoa ainda não se jogou, não se entregou de fato, às vezes só crê no Senhor, mas não se entregou de fato, que nessa manhã essa pessoa possa estar incomodada, a se entregar completamente, a apostar todas as fichas em Ti. Nós oramos, Pai, mais uma vez para dizer que o Senhor tem total liberdade de fazer o que o Senhor quiser em nós e através de nós. Eis-nos aqui, faça em nós o Teu querer, faça em nós a Tua vontade. E se nessa semana e nessa vida, Pai, nós de alguma forma sermos pressionados, que nós não possamos esquecer da Tua palavra, que mesmo pressionado, nós não possamos desanimar, que mesmo perplexos com as coisas, com as circunstâncias, nós não possamos ficar desesperados, e mesmo perseguidos, sofrendo perseguições, nós sabemos e teremos a certeza que nós não estaremos abandonados. E se há alguém aqui nessa manhã que está abatido, triste, ela possa lembrar que a Tua palavra revela que é a esperança, porque ela não está destruída ainda. É como o Senhor fez com a cana quebrada, e com o pavio que fumegava, o Senhor restaurou, o Senhor cuidou, porque o Senhor tem projeto em nós. Cumpra os Teus sonhos em nós, cumpra os Teus sonhos em nós, o Teu plano real, para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor nos criou, Pai. Eis-nos aqui, Deus, faz em nós a Tua vontade, faz em nós o Teu querer. Essa é a nossa oração.